a visão de Emile Durkheim sobre as instituições sociais e suas funções para alcançar uma coesão social. Quando falamos de instituições sociais, sempre isso nos remete ao pensamento de Emile Durkheim. Dentro da sociologia, ele foi o pensador que trabalhou mais profundo esse contexto. Para Emile Durkheim, inicialmente, temos que entender que a sociedade ela vem primeiro que o indivíduo. Logo, é a responsabilidade dela moldar o indivíduo ao seu tipo de funcionamento. Então, é essa ideia de que eu tenho uma sociedade moldando os indivíduos. E para isso eu preciso da aplicação do fato social. O fato social nada mais é do que a ação exercida sobre a sociedade, de uma forma coercitiva e geral sobre o indivíduo. O fato social é responsável por moldar esse indivíduo no espaço ao qual ele está inserido. E a instituição social nada mais é a responsável por aplicação desse fato social. As instituições sociais elas têm uma responsabilidade de exercer uma função e determinar a função dos indivíduos. Porque quando a gente fala de função, nós temos que lembrar que o pensamento de Emile é um pensamento funcionalista. Ele entende a sociedade a partir de cumprimento de funções. Ele vai perceber que é necessário que cada coisa cumpra a sua função para que eu consiga existir uma coesão dentro da minha sociedade, uma organização. É a partir desse ponto que a gente estuda Emile Durkheim. E as instituições sociais, ela tem essa responsabilidade maior, de responsabilidade dessas instituições, e lembrando que essas instituições não são fixas. Isso quer dizer que em determinada época uma instituição existe e não quer dizer que obrigatoriamente ela vai existir em outra época. Dependendo da época, eu necessito de mais instituições ou menos instituições. Mas essas instituições ela vai ter que cumprir essa sua função. Ela tem uma responsabilidade de pegar esse indivíduo e colocar dentro da sociedade de uma forma que ele consiga funcionar dentro daquela sociedade. As instituições ela é responsável por fazer com que o indivíduo entenda a sua função e aceite o local onde ele está inserido. Isso é muito importante. As instituições ela tem as suas diversidades, ela necessita fazer com que a sociedade funcione. E Emile vai deixar bem claro que quando alguma coisa vai errado na minha sociedade, eu não tenho um problema individual. Eu nunca tenho um problema individual na visão de Emile Durkheim. A análise dele não é individualista, e sim uma coletividade. Então ele vai entender que quando existe alguma falha dentro da minha sociedade, essa falha ela é de responsabilidade de uma das instituições, porque ela falhou em moldar aquele indivíduo de alguma forma. Ela falhou porque ela falhou na sua força coercitiva. A coercitividade é o ponto principal do funcionamento dessas instituições, porque a coercitividade ela vai te obrigar a tu fazer algo que tu não quer, mas tu vai se conformar em fazer aquilo que tu não quer. E isso é o ponto principal, porque na visão de Emile, a minha sociedade ela só existe com um certo grau de consenso entre os indivíduos que a fazem, um certo grau de conformação entre eles. Porque quando a gente não está em conformação com a nossa função, com a nossa realidade, a gente tende a querer mudar ela, transformar. E o pensamento de Emile Durkheim não é um pensamento revolucionário, mas sim um pensamento conservador. Ele não quer transformações, ele quer manutenção, uma ordem dentro da minha sociedade, uma coesão, que cada coisa cumpra o seu papel dentro daquela sociedade. Então, as instituições, das mais variadas que for, ela tem que cumprir essa função. Porque quando ela falha, ela vai prejudicar as outras instituições. Porque temos uma interdependência dentro da minha sociedade. O funcionamento de um, ela depende da outra. Ele trabalha isso numa base de um organismo vivo.
Quando um órgão para, ele vai prejudicar o funcionamento do outro, ele vai sobrecarregar o outro de alguma forma. Então, não existe problema individual, todo problema ele é um problema social, coletivo. Por isso que essa sociedade ela tem uma dependência muito grande da força dessas instituições sociais, né? Que ele vai elencar em uma sociedade moderna, industrial, né? Baseado numa França do século XIX, baseado em algumas instituições como família, escola, igreja, religião, Estado e trabalho, né? Lembrando que o Estado eu vou ter uma diluição de várias instituições sociais ali, como polícia, como justiça, entre outras, né? Cada instituição dessa tem uma função e ela tem que cumprir, né? Para que a minha sociedade ela tenha um ordenamento, para que ela seja coesa, para que ela exista, né? E é dessa forma eu tenho um pensamento dentro do Durkheim visando sempre uma coletividade. É uma coisa que temos que sempre prestar atenção. Emile ele não vai voltar o seu estudo para como o indivíduo está, como o indivíduo se porta, né? Mas sim como a coletividade desses indivíduos funciona. A análise de leis, de regras, de língua, o que faz com que a gente seja o que a gente é dentro daquela sociedade, né? Então, não é um pensamento tão complexo, é um pensamento bem simples. Então, a gente trabalha isso no contexto de uma socialização. E lembrando que essa socialização ela vem pelas instituições sociais. Instituições sociais que vão fazer com que a gente saiba como se portar dentro daquela sociedade. E lembrar que essa socialização ela não é apenas inicial, ela é durante toda a nossa vida em sociedade. Por isso que a gente tem várias instituições, porque a gente passa por todas elas durante todo o percurso da nossa vida. Então, quando a gente pensa nele, a gente pensa nessa ideia de uma instituição social com uma força coercitiva eficaz. Necessita ser eficaz. Essa e outras temáticas vocês vão encontrar aqui no canal. Fiquem ligados, toda quinta-feira, assunto novo para vocês.